Vamos falar sobre um caso de manipulação por parte de uma psicóloga clínica. Um caso que, quando ouvi, fiquei de boca aberta. Eu estava um dia tranquilamente no TikTok e de repente apareceu isso pra mim. Storytime sobre como. Minha psicóloga supostamente me disse que eu estava com problemas na cabeça e tentou me convencer, através de humilhações, a voltar para a consulta. Como você sabe, com frequência fazemos aqui análises de casos de psicólogos nefastos, terríveis. E assim, aproveito para explicar o que é normal e o que não é normal em uma consulta. E eu conto isso com total transparência, sabendo que algumas coisas vão ser facilmente entendidas, como quando reagi a psicólogos horríveis fazendo coisas horríveis. Há outras questões e práticas que podem causar estranhamento. Como, por exemplo, quando eu explicava por que o psiquiatra do famoso caso de Kendra não a encaminhava, mesmo percebendo que ela havia desenvolvido uma erotomania. Ou seja, um delírio de acreditar que uma pessoa inacessível como o psiquiatra está apaixonada por ela e que eles mantêm um relacionamento secreto. E é que a profissão de psicóloga é delicada, é complexa. Não basta se formar em psicologia e depois em psicoterapia, você também precisa se formar em ética, em questões legais. É necessário aprender a intervir com pacientes na prática, fazer sua própria análise, terapia e participar de supervisões. É fundamental saber lidar com a relação entre psicólogo e paciente e detectar com sutileza o que ocorre ali. Escolher com muita precisão e cautela cada uma de nossas palavras e nossas ações. Não apenas pelas normas ou pelo código odontológico ou pelas consequências, mas porque o que é co-construído entre psicóloga e paciente e sua relação influenciam muito no resultado da terapia. Uma resposta ruim e sem querer, você pode ativar essa ferida e esse medo da crítica que o paciente pode trazer, e então passar a te ver como inimiga. Uma história mal interpretada e você pode acabar reforçando o padrão de vitimização do paciente. Uma postura muito racional e analítica pode anular a necessidade emocional do paciente quando ele só quer se sentir compreendido e validado. Não são apenas as ferramentas que oferecemos, mas como as oferecemos. É como uma valsa, uma coreografia precisa que deve ser dançada com equilíbrio e cuidado, ou se interrompe. Psicólogos que, em vez de uma valsa, chegam fazendo breakdance e atitudes estranhas, reforçando a má imagem que muitos têm deles. E é que sempre nos comentários dos meus vídeos tem pessoas criticando a profissão com um tom peculiar. Como se eu fosse aqui a representante ou a porta-voz de todos os psicólogos do mundo. E supondo que eu vou defender todos com unhas e dentes e vou garantir que todos são ótimos e maravilhosos. No vídeo, analisei as técnicas de manipulação de uma taróloga e mostrei que não faz sentido. Muitos comentários me criticaram dizendo que há psicólogos ruins. E eu tipo sim. Posso, se quiser, gravar um vídeo contando minhas experiências ruins com psicólogos, já que tive tanto boas quanto ruins. Mas enfim, pelo menos embora alguns fossem um pouquinho ruins, com certeza não iam fazer mal, nem ultrapassavam os limites, muito menos tentaram me manipular. Como é o caso que vamos ver neste vídeo. Vamos lá. E sim, eu disse supostamente porque ela nunca admitiu, nunca disse que foi ela, mas eu tenho isso gravado. Vou mostrar todas as provas para vocês e vocês vão tirar suas próprias conclusões como eu fiz. Bom, é que admitir o que vem a seguir, olha só. Eu garanto para vocês que é a primeira vez que ouço uma história desse tipo sobre uma psicóloga. Assim como essa garota faz o aviso legal de supostamente, eu também vou fazer. Não conheço essa psicóloga, não sei quem ela é, não posso afirmar que a história é verdadeira. Então, tudo o que vou analisar e tudo o que vou dizer é sobre a história que essa garota compartilha nas redes sociais. Então, tudo isso é supostamente. Vamos voltar para setembro de 2024, quando eu deixo de ir a uma psicóloga particular e passo a ir a uma psicóloga das Sanitas. Certo, essa psicóloga foi conseguida pelo convênio. Nunca trabalhei com convênios e sinceramente não gostaria, pois eles apenas cobrem o paciente. Algumas sessões, que geralmente são umas 10, 12, 15 mais ou menos, e aí termina a terapia. Tchau, até logo, Mike e Carmen. Como sabem, trabalho com uma abordagem profunda, analítica, emocional e humana. Então, ter um número X de sessões, e ainda por cima poucas, não só me dá tempo de fazer muito pouca coisa, como também não me dá tempo de trabalhar do jeito que eu trabalho. Além disso, sempre há pressão e ansiedade. Tem que ter resultados já, mesmo que sejam resultados superficiais,
e que assim que a pessoa sair da consulta, eles vão se dissipar. Se falamos de uma intervenção muito cognitivo-comportamental, ou talvez terapia breve, estratégica, abordagens muito focadas em um sintoma, em um problema específico, então esse conceito de um número reduzido de sessões faz sentido. Mas como eu disse, não é o tipo de trabalho que eu gosto. Arrancar uma erva daninha, se eu sei que essa raiz depois vai aparecer em outro lugar como outra erva daninha. Mas enfim, vamos continuar. Eu tinha que ir toda semana, às sextas-feiras, isso já me parecia muito e eu disse isso pra ela várias vezes. Eu só tenho 15 sessões, porque quando acabam as 15 depois você tem que pagar um preço alto. Claro, como eu disse, ter esse número limitado de sessões gera uma sensação de sufocamento e ansiedade no paciente. Sempre tenho medo de perder tempo, de não avançar. O que vai acontecer quando as sessões terminarem? E o psicólogo também pode sentir essa ansiedade ou essa pressão para acelerar as coisas. A terapia tem seu próprio tempo. Há coisas que não posso dizer na sessão 3, pois antes preciso que ocorram certos processos com o paciente. Mas você pode querer apressar isso. Saber disso pode atrapalhar a terapia? As sessões duravam 20 minutos e, além disso, tudo o que ela me perguntava era como tinha sido minha semana, como eu tinha dormido e pouco mais. Poxa, se a gente falava sobre o número de sessões, a duração era sempre de 20 minutos em 20 minutos. Não dá tempo de fazer terapia, só dá tempo de acompanhar como estão os sintomas, como está o resultado de outra intervenção. Dá tempo de passar tarefas, exercícios, de fornecer alguma ferramenta ou recurso, mas o que é psicoterapia mesmo, 20 minutos não dá. E é aí que está a importância do enquadramento. É muito importante que sempre no início de uma terapia, a psicóloga te explique e se certifique de que você entenda e esteja de acordo. Ela deve explicar como trabalha, como são as sessões, as regras, o que esperar ou não. Ambas concordam em alguns objetivos e fazem um acordo. Se sua psicóloga disser, meu trabalho foca totalmente no sintoma. Aqui não viemos para conversar, nem para bater papo ou aprofundar. Viemos para focar nisso que te incomoda. E por isso as sessões são breves e muito focadas. Ótimo, você entende o que busca. Como disse, dependendo da terapia, do terapeuta e do contexto, isso pode estar certo. Mas para mim, como pessoa e psicóloga, não gosto de trabalhar assim, nem como paciente. Mas, por exemplo, em um contexto de acompanhamento, uma revisão, na saúde pública, isso é normal. Minhas sessões acabaram e a psicóloga me disse, como sua mãe também tem plano, ela também tem 15 sessões, vamos usar as da sua mãe. Preste atenção nisso, pois vai surgir nas conversas. Ela também pediu que eu guardasse segredo, pois não pode ser feito. Bom, isso é um pouco delicado, discutível. Ela está convidando a paciente a fazer um uso irregular do seguro? Eu não sou advogada, não sei se isso pode ser considerado fraude ou algo parecido. Como psicóloga, eu posso entender esse desejo de tentar fornecer a ajuda que sua paciente precisa a qualquer custo. Gera muita impotência querer ajudar alguém e saber que essa pessoa não pode pagar por isso. Mas, claro, você também coloca a paciente em situação difícil ao incentivá-la a algo semelhante. Não sei se é fraude, não sei mesmo, mas com certeza, uma terapia que é feita em um contexto de ilegalidade ou de falta de regulamentação, possíveis problemas, já deixa o processo carregado de angústia, desconforto, pressão, coisas ruins, não sei. O que você acha disso? Vou ler seus comentários. Muitas psicólogas, em algum momento, já sentimos a tentação de ajudar demais. Mas, claro, uma coisa é cometer um erro e outra coisa é manipular, como o que vamos ver a seguir. Você vai ver? Vai. Já cheguei ao ponto de dizer... Estou cansada de vir aqui. É uma hora para ir e outra para voltar por 20 minutos. Não vale a pena, não me ajuda em nada, não quero mais vir. Entendo perfeitamente, e pelo que disse, talvez esse enquadramento não tenha ocorrido, posso estar enganada. Porque parece que ela estava decepcionada com a terapia que estava recebendo, com a brevidade, com a superficialidade. Se te explicam como serão as sessões na primeira vez, talvez decida logo não continuar. Mas é diferente esperar que em algum momento se aprofunde ou trabalhe algo mais emocional e humano. Disse que após o verão ela marcaria as consultas para mim, e assim foi. Como que a coisa toda fica meio esquecida até que ela me escreve em setembro de 2025 e diz: Oi Ana, espero que você tenha passado boas férias, marquei consulta para você para todo o mês de setembro. Não sei se elas combinaram de se ver após as férias, se fizeram algum encerramento ou se ficou indefinido. Mas, geralmente, antes de assumir que sua paciente vai voltar para a terapia e marcar algumas sessões unilateralmente, o que você faz é entrar em contato com ela para ver como ela está, como ela se sente.
se ela quer retomar a terapia, se prefere fazer isso mais pra frente ou se quer encerrar. E nesse caso, fazer uma sessão de encerramento. É comum que, se em algum momento você decidir parar a terapia, eu diga: tudo bem, mas antes vamos fazer uma sessão de encerramento, porque é importante compartilhar. Como você se sentiu, como os objetivos avançaram, quais são os motivos, que veja que as portas estão abertas para você no futuro. Como agir em caso de recaída ou se voltar a se sentir mal. Não é feito para te enganar, ou porque querem te reter ou te recrutar de novo, mas sim porque um processo precisa ser aberto e precisa ser fechado. É algo que nós, psicólogos, precisamos fazer, mas também não podemos colocar uma arma na sua cabeça para te obrigar. Se você não quiser, está no seu direito. Eu disse, não, cancela, porque eu não marquei as consultas. Quem ligou foi minha mãe, porque no final é ela quem paga, e ela cancelou todas as consultas. A psicóloga me escreveu e disse, vi que você cancelou as consultas, o que aconteceu? Não sei o que. E eu disse, olha, é que eu não vou mais continuar indo às consultas. No caso, é um tanto coercitivo agendar unilateralmente e sem aviso prévio todas as sessões do seu paciente durante um mês. E ainda mais, sabendo que vão ser usadas as sessões da apólice da mãe dela. Mas aqui vem a parte mais forte. Atenção! Começa a fofoca. Uma conta me manda mensagem no Instagram dizendo, oi, até aqui, tudo bem, nada de estranho. Eu digo, tá bom, obrigada por ter visto, e ela responde, de nada, haha. Você vai ao psicólogo por perguntar e me chama de vaia? A psicóloga tentou manipular, mas não parece ser muito boa nisso, né? Se você leu meu livro, É Manipulação, e você não sabe, vai lembrar que uma das 3 regras básicas para uma boa manipulação é ir aos poucos, de forma gradual. E aqui ficaram claríssimas as intenções. E além disso, no mesmo dia ou no dia seguinte em que ela decidiu cancelar as sessões. Então, obviamente, a garota percebeu rapidamente. É muito óbvio, se ele tivesse iniciado uma conversa, tivesse falado alguns dias sobre outros assuntos, se ele tivesse conduzido para que a garota trouxesse ela mesma o assunto da terapia, talvez ele tivesse tido uma chance, mas isso foi um pouco desajeitado. Aliás, há pouco tempo chegou o exemplar do meu livro em holandês. Já está disponível em todas as livrarias da Bélgica e dos Países Baixos e também na Amazon. Então, se alguém quiser praticar esse idioma, pronto, já sabe. Digo que ia ao psiquiatra, à psicóloga, mas parei. Ela pergunta por quê. Respondo que é muito caro e, além disso, não ajudava muito. Ao que ela responde, é que nos seus vídeos parece que você precisa de uma psicóloga, talvez devesse ir à psicologia da Sanitas, não é caro. Eu ia pelo convênio. Meu Deus, estou sentindo um pouco de vergonha alheia por isso estar vindo de uma psicóloga. Não sei, não entendo. Em que momento você acha que algo assim vai passar? Que a quebra de ética, de moral e de normas é tão óbvia? Mas pensar na sua cabeça que isso é espetacular, que vai funcionar, não é uma total quebra de ética? Escrever para o seu paciente de uma conta falsa é, além de tudo, muito sinistro e ainda por cima atacando a intimidade e a vulnerabilidade dele. O que está acontecendo? O que um psicólogo diz? É muito feio, é muito invasivo. Ela começou a me dizer isso. Eu estava com a minha mãe do lado e, claro, minha mãe começou a dizer, isso tá muito estranho. Então eu digo, tá, mas eu já me desinscrevi, por quê? E aí ela me responde, por quê? Quem era? E eu digo, uma garota que se chama como eu, e digo que é porque fica longe. E além disso, fiquei sem sessões. E ela me diz, presta atenção nisso. Ela me diz, eu uso as dos meus pais e assim não me cobram? Que coincidência! Era exatamente o que a psicóloga recomendou. Me lembro de uma Ana, porque sim, minha psicóloga se chamava Ana. Uma amiga minha vai nela e diz que está super feliz, que ajudou muito. Faço perguntas e digo que não entendo e ela responde que era uma amiga. Ia com Ana jovem, estava muito feliz e segue com ela até hoje. É incrível! Além disso, ela se recomenda a si mesma. Ai, meu Deus, depois vou falar sobre o que pode estar por trás desse comportamento e desse perfil no nível psicológico. E eu pergunto, por quê? Preciso de um psicólogo? Não é normal alguém falar isso no Instagram, né? Ela disse, vi um vídeo seu e pareceu que você precisava de ajuda mental. Além disso, veja como isso é extremamente invasivo, dizer que pelos seus vídeos dá pra ver que você está mal mentalmente. Não sei você, mas acho que alguém dizer que pelos seus vídeos ou redes sociais dá pra ver que você está mal. Psicologicamente, isso pode te fazer se sentir muito exposta, gerar insegurança, dúvidas, te fazer sentir observada. Felizmente, essa garota percebeu logo. Quem está por trás e com quais intenções? Mais que uma psicóloga diga para sua paciente de uma conta falsa que nos vídeos dela dá pra ver que ela precisa de ajuda mental, soa um pouco perverso, um pouco sombrio, deixando de lado as normas, a ética e a empatia.
Um pouco complicado, porque algo assim pode afetar muito uma pessoa. E ainda mais se você, como psicóloga, sabe que essa pessoa tem problemas psicológicos. E eu digo pra ela, acho que você se confundiu, porque eu posto vídeos de lugares abandonados, quer dizer, é a verdade, eu me dedico a postar lugares abandonados. E ela disse, sim, por isso achei que você não estava bem. Fico desconcertada e respondo, mas estou perfeitamente bem. Muitos fazem esse conteúdo e tenho muitos seguidores por algum motivo. Mesmo assim, acho tudo isso estranho. Ainda bem que o psicólogo não vai te julgar. E ele me pergunta, é estranho? E eu digo, o que me parece estranho é essa conversa. Você tem relação com a psicóloga? Ele também perguntou se seu canal no YouTube é estranho. Com tudo isso, eu me pergunto, como a psicóloga encontrou o canal dele, as redes sociais dele, a conta dele? Aí deve ter havido um processo de investigar, de procurar, de stalkear. Isso sim dá medo, e não os vídeos. Eu tenho alguns colegas que sei que seguem seus pacientes, ou alguns deles nas redes sociais, embora primeiro peçam permissão para isso e expliquem o motivo. Sinceramente, não concordo muito com isso. Se você já seguia a pessoa antes, talvez por ser conhecida e ter te escrito, tudo bem. Bom, eu até entendo, mas não sei. Acho que é um pouco invasivo. Penso que seu psicólogo deve saber sobre você apenas o que você compartilha na consulta e nada mais. Não me parece uma sensação muito confortável abrir seus stories e ver que seu psicólogo os viu. Acho que isso pode influenciar seu comportamento e como você se mostra na terapia, podendo contaminar. Além disso, como psicóloga e pelo modelo em que atuo, isso me interessa mais. Como o paciente me comunica o que aconteceu com ele, como ele se sente consigo mesmo, como ele percebe as coisas. Me interessa trabalhar com a subjetividade dele. Estar nas redes sociais, vendo o dia a dia dos outros, interfere nisso? Quero saber sua opinião, conte nos comentários. E como você se sentiria se sua psicóloga te seguisse nas redes sociais? E quando eu digo que tem algo a ver com a psicóloga, ela me diz claramente, você tem um problema. Tenho um amigo chamado Marcos com TLP que posta vídeos de casas abandonadas e precisa de ajuda psicológica e psiquiátrica. Ah, que bom argumento. Falei isso porque você me lembrou meu amigo ao perguntar. Olha, fui eu quem contei pra ela sobre o amigo. Ela misturou as histórias, pois contei sobre um problema com alguém com TLP e depois mencionei meu amigo Marcos. Ou seja, além de usar uma conta falsa, stalkear ele, ver os vídeos dele, enganar ele, escrever para ele, tentar manipular ele. Além de tudo isso, ela está tentando usar as informações pessoais dele. De coisas que eles conversaram nas sessões, de coisas que ele compartilhou com ela, de nomes de amigos. Esse tipo de questão sensível, pessoal, confidencial, acontece na sessão e deve ficar lá. Mesmo querendo continuar ajudando seu paciente, não use o que ele compartilhou na sessão para fins persuasivos ou manipulativos. Vou contar o que aconteceu depois. Meu irmão deu seu número para falar com ela. Primeiramente, a garota dizia que era uma adolescente que estudava no ensino médio, depois mudou e de repente era uma garota mais velha que estava na universidade. Então meu irmão disse, vamos fazer uma coisa, me prova que você é uma pessoa real. Tira uma foto levantando o braço, ou seja, uma foto do seu rosto levantando o braço, na posição que eu vou te dizer. É que além de ser uma péssima profissional, me chama a atenção que parece que não há quase nenhum planejamento. Não sei se é falta de consciência, falta de planejamento, ou não levar muito em conta, ou não pensar nas consequências, ou pouco controle dos impulsos. É um comportamento um pouco desorganizado ou impulsivo, não é algo próprio de uma profissional. Parece que está improvisando, agindo por impulso, cometendo erros e indo de um lado para o outro. Retrato de ladrões desajeitados e seus humores. Ela bloqueou meu irmão e vocês sabem o que ela fez? Ela apagou toda a conversa do Instagram, como vocês podem ver, só estão as minhas mensagens. E não só apagou as mensagens, ela desativou a conta. Vamos pausar a história para analisar o que pode estar por trás dessa pessoa no nível psicológico. E depois continuamos com como a garota lidou com essa situação e sobre o que devemos fazer nesses casos. Claro, o fator econômico pode ter um grande peso aqui. No final, uma psicóloga trabalha ajudando pessoas, mas cobra por isso. E, logicamente, perder uma paciente, se você não tem muita demanda como profissional, implica perder renda. É preciso levar em conta que o fator econômico, na hora de se importar em perder uma paciente, perde muito peso. Quando você vira uma profissional renomada e muito requisitada, esses horários livres não te preocupam tanto, né? Olha, com isso não estou dizendo que uma psicóloga com baixa demanda vai te enganar para tirar seu dinheiro de jeito nenhum. Mas o que eu quero dizer é que por trás de casos de psicólogas que tentam evitar que suas pacientes desistam, muitas vezes existem outros motivos, para além do financeiro.
Acredito que esses motivos influenciam mais o comportamento da maioria das psicólogas do que o fator econômico. Como você pode imaginar, já estive em contato com muitas psicólogas, futuras psicólogas e estudantes de psicologia. E posso garantir que não conheço absolutamente nenhuma psicóloga que tenha priorizado o fator econômico sobre outras coisas. Nem conheci nenhuma psicóloga que tenha entrado nessa profissão para ficar rica. Na verdade, é justamente o contrário. A maioria pecava por pensar demais nos outros e pensar muito pouco em si mesmas. Na sua economia, nas suas necessidades, quando damos formação, por exemplo, para psicólogas, não precisamos nos preocupar porque elas não tiram dinheiro das suas pacientes. Isso não é o que normalmente acontece. Na verdade, a tendência de dar demais. Geralmente, para essa profissão, vêm pessoas com muita vocação e com uma personalidade altruísta. Claro, sempre há exceções, mas falando com total sinceridade. Eu te digo que a regra entre psicólogos é pensar primeiro no outro do que em si mesmo. E eles não entram nessa profissão pelo dinheiro, justamente. Agora, existem outros fatores que levam, em algum momento, psicólogos a cometer erros ou agir de forma inadequada quando querem evitar que um paciente desista. E tem mais a ver com questões emocionais, questões de identidade, assuntos deles mesmos que ainda não resolveram. Vou te contar. As psicólogas tendem a construir bastante sua identidade em torno da sua profissão. Por ser algo tão vocacional, que vem tão de dentro, e por ser um papel que, no final das contas, afeta todas as áreas da sua vida, não só a profissional. Então há muito de nós depositado em como fazemos bem as coisas, em se conseguimos ajudar a paciente. E a essa parte identitária, de autoconceito, autoestima, se soma muito um medo muito profundo de falhar, de não ser capaz de ajudar o outro. Eu garanto de verdade que quando começamos a trabalhar, não estamos pensando em quanto vamos ganhar, estamos pensando se vamos ser capazes de ajudar quem vier. Começamos com muito medo e muita insegurança. Costumamos ser pessoas muito autoexigentes. E também tem bastante da síndrome de Salvador, viu? Mas olha, nem tudo é tão bonito quanto pensam. Cláudia Nicolasa, você diz que voa aos psicólogos como se fossem anjos, mas não é assim. Há uma parte importante de ego. De modo que o fato de um paciente abandonar a terapia, ou te dizer que não está funcionando, ou que quer ir embora, mexe muito com o seu ego. Uma terapeuta que não trabalhou em si mesma, ou que tem essa ferida de autoconceito, de ego, costuma viver a alta ou a decisão do paciente de ir embora como uma rejeição narcisista. E, claro, reter a paciente a todo custo é uma forma de proteger essa autoimagem, porque não suportam que uma paciente diga que a terapia não funciona para ela, independentemente de ser verdade. Também, em alguns casos, o que existe é um medo de abandono. Assim como a paciente pode ter medo de abandono, uma psicóloga também pode ter. E bom, no final das contas, quando essas feridas não estão bem trabalhadas, podem levar a psicóloga a ter comportamentos de controle, de pressão, de forçar. As psicólogas. Somos humanas, não somos perfeitas. Cada uma traz sua bagagem emocional, defeitos, suas feridas, suas vivências. E por isso considero fundamental que as psicólogas façam sua própria terapia, façam sua própria análise. Saibam que isso não é obrigatório para dar terapia, e eu acho que deveria ser. Ter passado por um processo terapêutico em alguma ocasião, pelo menos uma vez. Caso contrário, é fácil que suas questões interfiram no trabalho. Eu, por exemplo, confesso que em alguma ocasião tomei decisões ruins por receber na minha consulta algum caso que mexia com a minha história pessoal de ter presenciado maus tratos em casa, ou por eu ser muito inexperiente. E fazer com que a vontade de ajudar, de salvar, me fizesse me envolver demais e ultrapassar alguns limites que existem por um motivo. Mas, seja por dinheiro, por feridas pessoais ou por medo de ser uma má psicóloga, com certeza nada justifica essas ações. Então vamos ver o que essa garota fez. Na manhã seguinte, obviamente eu liguei para o centro e contei tudo, porque não é a mesma coisa uma pessoa desconhecida vir te xingar, falar qualquer besteira, do que ser uma pessoa que você conhece e, além disso, supostamente é uma profissional da saúde mental. Minha mãe e eu ligamos para o centro de saúde para denunciar o ocorrido. Vocês sabem qual foi a resposta da recepcionista? Ela me disse, em todos os anos que trabalho aqui, nunca tinha acontecido algo tão grave comigo, nunca tinha visto nada assim. E é verdade, porque no fim das contas não é uma besteira. É que, se fosse outra pessoa, poderia ter acontecido algo muito pior. Exatamente, você está lidando com a vulnerabilidade das pessoas e algo assim pode causar muitos estragos, principalmente se for alguém em uma situação de fragilidade, de instabilidade. A recepcionista informou que repassaria a informação à superior e tomariam providências. Uma coisa que minha mãe disse, veja bem, ela é uma profissional da saúde mental. Supostamente as pessoas que procuram ela são pessoas que têm problemas e precisam de ajuda.
E claro, você não pode usar informações dos pacientes para dizer que são loucos. E se ela é uma profissional e você nem pode confiar nela, em quem você vai confiar se até a própria profissional faz isso com você? Imagina se fosse uma paciente com uma ferida de traição, com muitos problemas de confiança, com medo de se abrir ou com um perfil paranoico. É que justamente a psicóloga estaria reforçando e agravando a patologia dela, o problema dela. Isso é muito pesado. Muitos de vocês comentaram que eu deveria denunciar isso ao conselho de... Bom, não sei exatamente como vocês disseram, ao conselho de psicologia ou algo assim. Eu não sabia que isso podia ser feito de verdade. Claro, eu tenho essa conversa gravada, mas e se ela não admitir que é ela? Teria que ser feita uma investigação para saber de quem é essa conta? Com certeza devo denunciar isso ao COP, ao Conselho Oficial de Psicólogos. Acredito que diversos artigos do Código de Ética estão sendo violados nesse caso. Artigo 11. Não se aproveitar da posição de poder para benefício próprio. Artigo 44. Não usar informações adquiridas profissionalmente em benefício próprio ou em prejuízo do cliente. Artigo 40. Todas as informações estão sujeitas ao dever e direito de sigilo profissional. Cada país tem seu próprio código, então se você for de fora da Espanha, teria que verificar o do seu país. Foi o princípio. O psiquiatra ficou meio assim, tipo, ele me perguntou, você está falando sério? Quando eu mostrei a conversa para o psiquiatra, ele ficou chocado, disse, claro, é que com isso que você está me mostrando tem, olha, toda a cara de que é ela, 99% de certeza. Na verdade, tenho que te dizer que você fez muito bem, e ainda bem que eu gravei, porque já tive antecedentes de surto psicótico. Talvez eles pensem que eu estou delirando, ou vai saber... Sim, tenho que dar razão aos dois, tanto a ela quanto ao psiquiatra. Ela fez muito bem, ela lidou muito bem com isso. E se infelizmente a pessoa tiver um histórico de transtornos mentais graves e problemas de tipo psicótico? E se além disso, ela já teve problemas semelhantes com outros profissionais antes? O depoimento dela pode ser ouvido de forma diferente do de outro paciente. Por isso, em situações assim, documentar e pedir a ajuda de terceiros, nesse caso o irmão, a mãe. O psiquiatra é uma boa estratégia de proteção, porque traz essa realidade compartilhada de várias testemunhas. Existem provas, o que reduz muito a chance de manipularem você, de você não viu nada. Tu não has visto nada de nada. Não é? Infelizmente, e independentemente de quem denuncia a má prática dos psicólogos, é muito difícil de provar. Porque, bom, nesse caso, a psicóloga foi extremamente descuidada. Eu não entendo nada, mas ela deixou provas e a garota foi muito esperta de gravar a conversa. Mas a maioria das más práticas acontecem no consultório entre o paciente e o psicólogo. Não há testemunhas, não há ninguém, não há gravações, não há mensagens. Isso acontece quando se está a sós com o psicólogo. Então, é a sua palavra para denunciar, mas em qualquer caso, se algo assim acontecer com você, deve denunciar. Porque se esse profissional faz isso com outros pacientes, mesmo que não haja provas, no final, se ele receber várias denúncias, aí a situação pode mudar. Assim, por exemplo, já pegaram psicólogos que abusavam sexualmente de seus pacientes. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha ficado tão chocada quanto eu com esse caso, e me conte se você gosta que eu reaja a esse tipo de situações rocambolescas e sinistras com psicólogos. E para finalizar com um gostinho um pouco mais doce, deixa eu te dizer que existem ótimos psicólogos, há profissionais muito bons. Às vezes é difícil encontrar um que seja bom, com quem você se identifique e que ainda faça exatamente o tipo de terapia que você precisa. Mas de verdade, eu te digo, a maioria das pessoas que entra nessa área faz isso por vocação, porque são apaixonadas por psicologia, porque querem ajudar os outros. E bom, espero que esses vídeos ajudem a identificar quando um psicólogo pode estar agindo corretamente, quando pode estar agindo de forma errada, quando alguns limites podem estar sendo ultrapassados. Então é isso, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!